O meu nome é Paulo Fernando Goldman. Vou falar para vocês sobre o livro Os Axiomas de Zurique. É uma atividade sugerida pelo professor Cristóvão Pereira, da disciplina de Análise de Projetos de Investimento do curso de Gestão Industrial da Fundação Getúlio Vargas. O livro Os Axiomas de Zurique foi escrito por Max Guinter. Max Guinter é escritor e jornalista, autor de 26 livros, sendo um deles Os Axiomas de Zurique. O primeiro grande axioma, esses axiomas, eles tratam-se de 12 grandes axiomas e 16 axiomas menores, que são fundamentos a serem utilizados por investidores no dia a dia para auxiliá-los, principalmente na questão comportamental, de auxiliá-los a direcionar seus investimentos ou de como se comportar em situações onde é necessário definir o futuro dos seus investimentos. O primeiro grande axioma, do risco. Você quer buscar uma condição financeira mais confortável, quer aumentar o seu capital, quer ter uma aposentadoria confortável, realmente com uma boa condição financeira, você vai ter que se submeter a riscos. Isso é um fato. Quanto maior o risco que você realizar um investimento, maior a oportunidade de retorno que você vai ter sobre esse investimento. Outra consequência de você se submeter a riscos, buscar essa condição financeira melhor, é aumentar o seu nível de preocupação. Isso faz parte de todo o jogo. Esse nível de preocupação, vamos considerar que você tem outras opções de investimentos como a poupança, você vai estar tranquilo, o seu dinheiro vai estar todo mês guardado, você dificilmente vai ter um valor menor do que você aplicou, porém, você está fadado a chegar no final de um ano ou final de um período e conseguir ter o poder de compra menor do que você tinha quando você iniciou a aplicação. Para amenizar um pouco esses riscos, existem dois axiomas menores, sendo que o primeiro axioma menor, só aposte o que valer a pena. Aposte um valor que, se ele sofrer um rendimento positivo, que é a expectativa que você tem, realmente ele vai ter um impacto no seu ganho de capital. Também não aposte um valor que é muito maior do que as suas condições permitem ou todo o seu poder de compra, que você vai correr o risco de não conseguir mais atender as suas necessidades básicas, certo? Segundo axioma menor, resista à tentação das diversificações. Procure não diversificar muito os seus investimentos, principalmente porque a operação se torna complexa e você vai estar fadado a chegar no final de um período onde você vai equivaler a zero o seu capital, o seu ganho de capital ele não vai ter um impacto muito alto, porque se você ganhou em algumas, perdeu em outras, você vai chegar ao zero, sendo que isso não é muito vantajoso, em função disso você correr riscos. Então é melhor você deixar numa aplicação onde de menor rendimento, não correr o risco, mas ela vai ter um mínimo de rendimento. O segundo grande axioma, o da ganância. Realize os seus lucros o mais cedo. Se você tem um investimento que está dando um bom retorno, não espere chegar ao máximo. Isso é muito importante e é complementado pelo terceiro axioma menor. Entre no negócio sabendo quanto quer ganhar e quando chegar lá, pule fora. Dê um fora. Busque outras alternativas. É importante você seguir essa disciplina. Quando você atingir um valor que você almejou, que você definiu como meta, tenha como disciplina buscar se desfazer desse investimento e buscar outras aplicações. O terceiro grande axioma, o da esperança. Quando o barco começar a afundar, não comece a idealizar, pule fora, busque outra alternativa. E esse terceiro grande axioma possui um quarto axioma menor. Aceite as pequenas perdas com sorrisos, com fatos da vida. Conte em correr com vários enquanto espera um grande ganho. Pequenas perdas vão acontecer. O importante é você ter um valor de quanto você aceita perder e quando você chegou nesse patamar mínimo, uma desvalorização de 10% ou 15%, você tenha a frieza de aceitar essa perda e buscar um outro investimento. Não tenha a esperança de que esse valor ele vai retomar, vai chegar no patamar mínimo do capital que você investiu, que pode ser que esse capital esteja desvalorizando cada vez mais. Quinto grande axioma, os padrões. Você definir
tentar prever o que vai acontecer com determinado investimento, não tem como. Não é possível definir padrões de investimento. Esse grande axioma, os padrões, ele é complementado por outros 4 pequenos axiomas, que é, começando pelo quinto axioma menor, cuidado com a armadilha do historiador. Você tem que tentar definir um padrão para um investimento usando como base o histórico dele, não é uma boa alternativa. Você pode estar esquecendo, você pode estar maquiando pontos importantes que aconteceram no passado e deixar de aplicá-los no futuro. Então, não necessariamente alguma situação que aconteceu no passado vá se repetir no futuro. Sexto axioma menor, cuidado com a ilusão da grafismo. Você analisando o gráfico, onde você vai analisar picos e vales da valorização do investimento, eles podem estar simplesmente lhe mostrando números. Você não consegue assimilar aqueles gráficos, a grafisa, com relação à condição real que aquele investimento vai passar a exercer no momento que você realizar o investimento. Sétimo axioma menor, cuidado com a ilusão da correlação e a ilusão da casualidade. Você fazer uma correlação, a situação A influenciou na situação B em determinado investimento, isso pode ser simplesmente um acaso. Sempre procure analisar melhor esses fatos. Pontos podem ser pontos isolados que acabaram acontecendo e por pura sorte o retorno desse investimento aconteceu de forma positiva. Não necessariamente ele pode ter acontecido, pode ter sido uma simples causalidade. Oitavo axioma menor, cuidado com a falácia do jogador. Normalmente se aplica disso no atletismo, quando você vê um atleta que fala, que se expõe que hoje ele está com tudo, hoje ele está para vencer. Ele normalmente pode estar com um estado de espírito muito bom para realizar determinada ação, porém os seus competidores estão mais preparados fisicamente, assim como investimentos. Alguns investidores podem estar, ou algumas pessoas estão sugerindo para você investimentos que estão excitados com alguma situação, porém, no fundo você tem outras opções mais vantajosas a se investir. Cuidado com relação à propaganda na questão de investimentos. Sexto grande axioma, o da mobilidade. Não crie raízes com relação aos investimentos. É muito citado na questão imobiliária. E é suportado, esse sexto grande axioma, o da mobilidade, é suportado pelo nono axioma menor. Uma operação que não deu certo não se deixa apanhar por sentimentos como lealdade e saudade. Se você investiu em algum imóvel e esse imóvel rendeu, ele teve o seu valor duplicado ou triplicado, é uma oportunidade de você aumentar o seu capital e o seu poder de compra. Realize esse investimento. Pode ser que em alguma situação futura o seu capital comece a ter o mesmo valor que teve quando você adquiriu ele. Então é importante, não se detenha a questões sentimentais, sempre use a razão. Use a razão, não deixe o sentimento falar mais alto nessa questão. Complementando ainda o axioma maior, que é o da mobilidade, nós temos o 10º axioma menor. Jamais hesite em sair do negócio se algo mais atraente aparecer à sua frente. De novo, é muito importante você agir de forma racional, não deixar os sentimentos. Você pode investir em artes ou qualquer coisa que tenha um retorno muito bom. Você tem alguma oferta, você recebeu uma oferta do dobro do valor que você adquiriu. Realize, não se apegue a essas questões. 7º grande axioma, o da intuição. Não deixe que a intuição faça com que você realize ou você faça investimentos. Sempre se proteja com dados e fatos. Busque subsídios para garantir os seus investimentos. Não deixe simplesmente estalo de dedos fazer com que você faça um investimento. Nós temos então o 11º axioma menor. Não confunda palpite com esperança. Muitas vezes você tem uma esperança, você tem um lampejo de que você vai conquistar alguma condição, alguma coisa que você está prevendo, e surge o palpite de que aquele é o momento de você investir. Não se confunda.
comprove esse palpite, busca na sua base de dados se aquele palpite pode ser fundamentado. É muito importante isso. Sempre usar como critério dados e fatos para orientar você nos investimentos. O oitavo grande axioma, o da religião e do ocultismo, que é suportado pelo 12º axioma menor. Se a astrologia funcionasse, os astrólogos estariam ricos. Isso é um fato. Possivelmente Deus não tem na sua missão deixar o ser humano rico na face da Terra. Isso cabe a cada um, de forma inteligente, de forma legal, buscar alternativas para fazer o seu capital crescer, para fazer o seu poder de compra crescer, para chegar no final da sua carreira profissional ou no final gozar a sua aposentadoria com os próprios recursos, não dependendo de pensões do governo ou ter uma vida muito pacata. Depende exclusivamente de você. Não busque forças ocultas para auxiliar nos seus investimentos. Isso é o que diz o nosso 13º axioma menor. Sempre busque alternativas factíveis. Não é necessário também que quando você tiver alguma superstição com uma coisa, que você vá se exorcizar com relação a isso. Simplesmente deixe num lugar onde ela se manifesta realmente quando você acha que é o momento de se manifestar. Porém, para questões de investimentos, use a cabeça de forma fria. O nono grande axioma, o do otimismo e do pessimismo. O otimismo, ele não deve ser usado de uma forma de ficar com a perspectiva de que as coisas vão vir por si só, eu sou otimista e as coisas vão acontecer. É importante que você tenha confiança e você use o pessimismo para saber o que fazer em momentos adversos. O otimismo é bom, ele deixa você com uma sensação mais confortável, mas você tem que, de novo, usar a razão. E o pessimismo ajuda muito a você elaborar planos alternativos para situações onde você não está conseguindo atingir os objetivos almejados. O 10º grande axioma, o do consenso. Procure fugir um pouco das massas. Quando a grande massa está tendenciando a fazer um tipo de investimento onde todo mundo está focando naquele investimento, procure fazer uma análise própria. Procure enxergar o que alguém não está vendo. Procure por si só. Não vá junto com os demais. Isso é muito importante. Você pode identificar em sua análise particular alguma oportunidade que a grande massa não está conseguindo enxergar. 10º grande axioma, o da teimosia. Se alguma coisa não deu certo a primeira vez, não continue tentando, não lute contra você mesmo, não tente provar algo a si mesmo. Isso é difícil. Em algum momento você pode estar tentando provar para si mesmo que a sua opção foi boa. Porém, em algum momento você vai estar fazendo com que o seu capital se desvalorize ainda mais. O 15º axioma menor completa o 11º axioma maior. Jamais tente fazer um mau investimento fazendo preço médio. Isso é uma questão muito que prova a teimosia. Você fez um investimento a R$100, a gente pode citar um exemplo com relação a isso. Um investimento a R$100. O seu capital, o valor desse capital reduziu a R$50 o valor da ação. Aí você compra mais ações para fazer uma média de 75. Isso é ilusão. Você já perdeu um capital que desvalorizou 50%. É ilusão. Importante nós referirmos a questão do axioma quando nós referimos ao grande axioma. Quando realizou determinada perda, aceite-as e busque outras alternativas. Então é importante, outro ponto a destacar com relação aos axiomas, eles se complementam, eles não são axiomas que devem ser tratados de forma individual. Em todos os momentos eles vão se complementando. E o último grande axioma, o do planejamento. Ouvimos falar durante as nossas vidas que é muito importante você ter um planejamento, e realmente é. Porém, o planejamento ele deve ser flexível, ele deve ser dinâmico. Porque você fazer um planejamento a longo prazo e você não ter a habilidade de aplicar
o axioma, o sexto grande axioma, por exemplo, da mobilidade, você vai estar fadado a criar raízes com o seu planejamento. E você não vai ter a flexibilidade de mudar o seu planejamento de acordo com as novas oportunidades. O mercado pode mudar e o seu planejamento, se você ficar refém desse planejamento, você vai estar fadado a ter situações muito indesejadas no futuro. Porque o que você planejou acontecer para daqui 10 anos é um prazo muito longo, muitas variáveis podem acontecer. E o último axioma menor, o 16º axioma menor, fuja de investimentos a longo prazo, que complementa o último grande axioma, que é o 12º. Procure fazer um planejamento a curto, médio e longo prazo e reavalie esse planejamento periodicamente, para que verificar se você está considerando nesse seu planejamento situações pontuais e atualizadas.